Paz do Senhor Jesus Cristo, nossos amados irmãos, em Cristo Jesus. Na noite dessa quinta-feira, dia 28 de maio, quero trazer mais uma palavra para a reflexão dos irmãos. Devido ao distanciamento social, não podemos estar na igreja reunidos juntos. Hoje seria quinta-feira, culto na igreja, sede, ali no Jacatirão. Mas aqui estamos para deixar uma pequena reflexão para abençoar a tua vida. Hoje eu vou ler na carta do apóstolo São Paulo a Tito, prefácio e saudação, capítulo 1, verso 1 a 4. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação de que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Paulo escreveu diversas cartas, a maioria delas enviadas a igrejas em determinadas cidades ou até regiões, como Galácia, e escreveu também 3 cartas pastorais, além de uma a Filemão, com motivos um tanto quanto particulares de orientação. Quais são as 3 cartas pastorais? 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Por que chamadas cartas pastorais? Paulo, quando foi chamado a ser um missionário, pregar a palavra de Deus, primeiramente com Barnabé, depois com Silas, enfim, todas as viagens que ele fez, ele estabelecia a igreja. Ele pregava primeiro, ia nas cidades, pregava para os judeus, a maioria das vezes os judeus não recebiam bem, ele então ia pregar aos gentios, e pessoas aceitavam a Cristo, igrejas eram sendo estabelecidas em cada cidade, e aí ele colocava obreiros locais, às vezes obreiros se deslocavam, eram pastor em mais de um lugar, não foi só Timóteo nem Tito, Epafrodito, e outros mais que são citados nas cartas paulinas, também tiveram esta função. Mas Paulo escreveu essas cartas para orientação referente ao ministério desses homens e a situações que estavam acontecendo e até algumas futuras que iriam acontecer. Mas aqui é apenas a introdução, é o prólogo, é o prefácio da carta, mas há algumas coisas interessantes para nós vermos aqui. Então ele começa: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Quem era Paulo? Paulo era um homem que antes, não é que nem antes, a gente vai falando, parece que mudou. O seu nome hebraico era Saulo e grego era Paulo. Então, ele no início de Atos de Apóstolos é chamado de Saulo, foi seguidor, e em algum momento Lucas começa a chamá-lo apenas de Paulo, e já estudamos isso na escola dominical. Talvez ele tenha adotado mesmo esse nome Paulo para o nome grego, para que pudesse ele chegar melhor aos gentios, porque seu objetivo era pregar aos gentios. Mas não vamos entrar para essa parte. Ele teve um encontro com o Senhor, e ele aqui diz: servo de Deus e após Jesus Cristo. Ele sempre foi servo de Deus, mesmo antes disso, só que com um zelo errado. Ele perseguia a igreja achando que estava fazendo a vontade de Deus, e não estava. Depois o Senhor o encontrou no caminho de Damasco, teve toda aquela experiência que ele teve, foi orientado, e ele começou então a pregar a palavra. Segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. E depois ele vai falando no versículo 2, que é a parte que mais queremos comentar. Aqui ele fala mais uma vez: eleitos de Deus. Temos estudado na escola bíblica dominical, o versículo 2 e adiante vai dizer, também, o plano de Deus para a salvação. Não começou com a queda de Adão e Eva, até a última a lição que vamos estudar agora, novamente vai tocar, esse domingo que vem, esse assunto. Deus não foi pego de surpresa, não aconteceu nada. O plano de Deus para a salvação estava ali estabelecido e foi colocado em prática pelo Senhor da maneira certa, da maneira correta, no tempo certo. Vamos ver isso aqui. E os eleitos de Deus são aqueles que
fazem parte da igreja, aqueles que resolveram aceitar, entender que o plano de Deus de salvação era aquele e aceitar este plano e fazer parte da igreja. E o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Conhecimento da verdade. Não existe outra verdade senão a palavra de Deus. Não existe outra verdade que não seja o Senhor Jesus Cristo. Em João capítulo 14, versículo 6, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele não disse: eu sou mais um caminho, eu sou mais uma verdade, eu sou mais uma vida. Não, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, o versículo 2, queremos dar mais ênfase, diz: em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Aqui ele fala de um Deus que não pode mentir, um Deus que nunca mentiu. Vamos ver aqui o que diz Hebreus, capítulo 6, versículo 18. Hebreus, capítulo 6, versículo 18. Rapidamente aqui vamos abrir. Diz: para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que o Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Aqui ele estava falando que Deus não pode mentir a respeito da vida eterna, a qual foi prometida antes dos séculos. Mas Deus não pode mentir em nada. O que acontece? O que é uma mentira? Eu até quero dizer para os irmãos, bem claramente, não existe, e nós temos que ser bem criteriosos pela Bíblia, não existe mentira santa, não existe mentira que beneficie. Algumas vezes elas até foram usadas em um contexto. As parteiras mentiram para o faraó e acabaram livrando as crianças que o faraó queria matar no Egito. Mas a mentira nunca foi vista por Deus ou colocada por Deus como algo bom. Porque a mentira ela é a falta da verdade. Jesus é a verdade. Então a mentira é justamente o oposto a Jesus, oposto a Deus, oposto à sua palavra. Mentira é algo que parece muitas vezes verdadeiro, mas por fim não é verdadeiro. Então nós temos que ficar com a verdade, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra, como eu já falei. A mentira, Jesus Cristo disse lá no capítulo 8 da carta aos Romanos, para aquele povo que estava ali querendo negar a ele: vós sois filhos do diabo, porque ele é o pai da mentira e tem mentido desde o início. Então a mentira é algo que é totalmente contrária à natureza divina e deve ser também contrária a nós. A nossa natureza é agora nova criaturas em Cristo Jesus. Pagar preços difíceis, muitas vezes, mas não mentir. Falar a verdade para que o nome de Deus seja glorificado, exaltado através das nossas vidas. Diz aí no mundo, não é Bíblia isso, alguém diz aí no mundo, ditado popular, que a mentira tem perna curta. Mas por que esse ditado significa o quê? A mentira dita hoje, amanhã vai ser descoberta e verdadeiramente assim o é. As pessoas falam uma coisa e depois, amanhã, negam esta coisa que falaram, que disseram, que agiram. Isso é muito perigoso. Mas eu quero falar aqui, não da mentira, mas de um Deus que não pode mentir. Então, meu amado irmão, eu tenho que crer nesse Deus. Se ele prometeu, o homem promete e não cumpre. Isso quando eu digo na igreja. Antigamente a palavra do crente valia muito. Quando o crente falava alguma coisa, as pessoas acreditavam apenas por ele ser crente. Não precisava jurar, não precisava botar a mão sobre a Bíblia, não precisava nada. O crente apenas falava e, bom, é um cristão, esse não vai mentir. Hoje as pessoas ditas cristãs muitas vezes botam a mão sobre a Bíblia, juram alguma coisa, falam como se estivesse falando a verdade e depois vão se descobrir
que não é aquilo que estão falando a verdade. Então nós temos que ter muito cuidado com isto, porque nós servimos a um Deus que não pode mentir. O homem mente, mas Deus não. O que ele promete, ele cumpre. O que ele fala, ele executa. Na hora, pastor? Às vezes na hora. Mas às vezes mais lá na frente. E por isso muitas pessoas acabam até desacreditando de Deus. A promessa está demorando. Chega a dizer, não me lembro o que Paulo diz numa das suas cartas, que alguém já está pensando que Jesus não vai voltar. A vinda do Senhor está muito distante. E aí ele explica, não, ele não está distante, ele está apenas dando uma oportunidade que mais pessoas se salvem. Todas as promessas do Senhor vão se cumprir. Toda a palavra de Deus irá se cumprir. De Gênesis a Apocalipse é a palavra de Deus e você tem que confiar nela. Se Deus prometeu algo para você, ele vai cumprir. Agora, se Deus prometeu, isso é mais uma promessa feita em nome de Deus, mas pelo homem. O homem, ele tem essa capacidade, infelizmente, de às vezes falar até em nome de Deus, mas sem verdadeiramente ter a chancela, ter o aval do Senhor. Mas a palavra de Deus não, ela está aqui para você. Em esperança da vida eterna. Nós vivemos em esperança. Nossa esperança está nesta vida, meu amado irmão. Paulo chega a dizer, lá na carta aos Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios 15, se a nossa esperança for somente nesta vida, nós somos os mais miseráveis, mais infelizes dos homens. Porque se a nossa esperança for aqui, isso aqui tudo passa, meu amado irmão, uma hora passa. Uma hora acaba, uma hora termina, uma hora vai embora. Seja a saúde, seja os bens materiais, seja tudo. Mas a nossa esperança não está aqui. Está na vida eterna prometida por um Deus que não pode mentir antes da fundação do mundo. Deus amou muito de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é esta a promessa que Deus deu para nós. A vida aqui é passageira. A saúde que eu vou ter nesta vida, ela sempre vai ser relativa. Mas quando chegar na vida eterna, eu vou ter um corpo glorioso e essa saúde, ela vai ser eterna. Ou seja, eu vou viver para sempre sem mais choro, sem mais dor. Está prometido na palavra de Deus. Os bens materiais que eu tenho nessa vida aqui são passageiros. Inclusive, quando eu morrer, a Bíblia deixa claramente que a gente não vai levar nada desta vida. Mas o que Deus prometeu para nós eu vou ler mais um texto para você. Esse texto até foi um texto que hoje alguém me enviou ali pelo WhatsApp e eu mandei para algumas pessoas, um texto bastante conhecido. E é bênção para nossas vidas, que está em 1 Coríntios, mas eu vou ler para você mais uma vez. Louvado seja o Senhor. Sabe até de cor, mas a gente vai ler aqui para abençoar a tua vida. 2,9. 1 Coríntios 2,9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Que Deus preparou muito superior a tudo isso que nós vemos aqui na Terra. Porque isso aqui da Terra vai acabar um dia. A fama acaba um dia. Quantas pessoas aí foram famosas, viveram aí numa situação em que as pessoas aplaudiam, faziam, acontecia, e hoje estão aí no anonimato. Estão aí sem as pessoas nem lembrarem dessas pessoas mais, porque a fama nesse mundo é do momento. Então, mas hoje, no século XXI, passou aquele momento de fama, acabou, fica para o lado e agora vamos colocar um outro para a gente admirar. Essa é a realidade. Agora, as promessas do Senhor para a nossa vida, elas são duradouras. E mais do que nesta vida, na vida eterna que Ele nos prometeu. Mas a seu tempo, continuando o assunto, manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A vida eterna estava prometida lá antes dos séculos. No tempo certo, ela foi manifestada como Jesus Cristo veio a esse mundo, nasceu de Maria, ainda ela virgem, naquele momento do seu nascimento, depois ela conheceu José, como a palavra nos diz, cresceu, e no momento certo ele manifestou-se, pregou a palavra, foi precedido por João Batista, que era a voz do que clama no deserto, e ele pregou a palavra do Senhor, e foi recusado pelos seus, foi morto na cruz do Calvário, ressuscitou o terceiro dia, e depois de ressuscitado,
40 dias passou nesta terra até subir aos céus, mas disse para nós, a sua igreja: não vos deixarei órfãos, mas enviarei outro Consolador. Ele disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E o Espírito Santo desceu sobre a igreja, o Paracleto que está com a sua igreja, para nos ajudar. Paulo foi um dos maiores pregadores desse evangelho. Ao tempo certo, Deus veio e ele anunciou: ele manifestou a sua palavra, a pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Mas Paulo não está mais entre nós, Tito não está mais entre nós, Timóteo não está mais entre nós, Pedro não está mais entre nós, João não está mais entre nós, mas a palavra de Deus continua e deve ser pregada por nós, testemunhando as maravilhas do Senhor, pregando sobre um Deus que não pode mentir. Meu irmão, se por acaso na sua vida, alguma coisa que você tem como expectativa que aconteça, que você quer que aconteça, você tem orado para que aconteça, seja o que for, mas ainda não aconteceu, não perca a sua fé em Deus. O Deus que você serve é um Deus que não pode mentir, é um Deus que está ao teu lado, é um Deus que está contigo. E se ainda assim não acontecer aquilo que você tem a sua expectativa, você deve continuar confiando no Senhor. E para isso eu vou te deixar mais um texto da palavra de Deus. Esse texto está lá no Antigo Testamento, no livro de Jó, texto bastante conhecido também. Capítulo 19, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e não os meus olhos, não outros verão. E por isso o meu coração se consome dentro de mim. Ele diz com toda clareza, olha só, eu sei que o meu Redentor vive. E depois de consumida a minha pele, ainda a minha carne verei a Deus. Deus se manifesta a nós. E como Deus se manifesta a nós? Deus manifesta de várias maneiras. Inclusive, através das dificuldades e dos problemas. Alguns não concordam com isso que eu estou dizendo, e até respeito aqueles que não concordam. Mas a Bíblia Sagrada deixa claro, na vida de Jó e na vida de tantas outras pessoas. Recentemente preguei sobre uma mulher sunamita. Foi um momento difícil da vida dela, que lá na frente resultou em bênção para a sua vida. A viúva de Sarepta, ela só recebeu algumas bênçãos ali na sua casa por causa da fome. Se não houvesse fome na terra, ela não recebia a presença de Elias, muitas coisas não haveriam acontecido na vida dela. E assim vai por diante, meu irmão, é só você ler a Bíblia e entender. As dificuldades momentâneas, passageiras dessa vida, não podem. Eu vou ler mais um texto para você. Nessa noite eu estou aqui querendo ler vários textos da Palavra de Deus, para que a gente possa... Agora nós vamos já a Romanos capítulo 8. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra o escolhido de Deus? E quem é Deus quem o justifica? Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E depois ele diz, porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. E quando ele diz, em todas essas coisas somos mais vencedores, é o que ele disse anterior, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo e espada. Não serão essas coisas que vão nos separar do amor de Deus. De forma alguma. Então, Deus se manifesta de várias maneiras a nós. Deus fala conosco de várias maneiras. O Deus que não pode mentir. Precisamos só ouvir, entender, ter comunhão com Ele, aceitar a sua vontade
e deixar que Ele cumpra a sua vontade, não somente em nós, mas através de nós, para que o mundo possa ver a Cristo em nós. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele escrevia a Tito e termina esse início, esse prefácio, dizendo a ele isto. Olha aqui, meu verdadeiro filho. Ele tinha considerando aquele homem como seu filho, talvez filho na fé também. Segundo a fé comum, graça, favor merecido, misericórdia e paz da parte de nosso Deus Pai e Jesus Cristo, nosso Salvador. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo não podem mentir para nós. E as suas promessas têm se cumprido em nossa vida. E até o dia glorioso da volta de nosso Senhor Jesus Cristo para buscar a sua igreja, elas irão se cumprir. E essa é a nossa esperança. Diz o hino da harpa, o hino 300. Nossa esperança é a sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos a sua vinda até a luz do sol raiar. E brevemente, essa luz do sol estará raiando para todos aqueles que confiam e creem no Senhor. Fique com esta palavra, meu amado irmão, e guarde em seu coração. Antes de terminar de orar, só quero sempre ler esse texto sobre... acabo falando, né? Eu era jovem ainda, meio entrando de juventude já, né? Talvez meus 17 anos, ainda ali na igreja metodista do Brasil, onde eu fazia parte, numa terça-feira, havia poucos irmãos naquele trabalho de oração, e um irmãozinho da igreja presbiteriana, lá do Vale do Ipê, ele não pôde pegar o ônibus, houve um problema lá, e ele se atrasou ali, a rodoviária era perto. Então, como não ia chegar na igreja na hora, ele foi ali na igreja metodista, entrou e deram oportunidade para que ele trouxesse uma palavra para nós. E ele trouxe essa palavra nesse texto. Essa palavra nunca saiu do meu coração. Deus que não pode mentir. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que eu sirvo e que você serve também. Louvado seja o nome do Senhor. Estarei orando por você nesta noite, em nome de Jesus. Amado, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pela vida do apóstolo São Paulo. Tudo que ele pregou, ensinou, escreveu. Pela vida do irmão Tito, que foi um pastor, que foi um pregador da tua palavra. Senhor Deus, pela vida daqueles que se dedicaram para que este evangelho chegasse a outros e, por consequente, chegasse até nós hoje no século XXI. E temos essa salvação, porque as promessas que o Senhor fez a Abraão, a Isaque, a Jacó, a Moisés, a Josué, a Samuel, a Davi e a tantos outros homens no Antigo Testamento, também elas já chegaram através da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo a este mundo para trazer a salvação e a vida eterna, Pai. E ela chegou até nós. Nós te louvamos, Senhor Deus, porque recebemos essa salvação e agora podemos estar firmes até aquele dia glorioso, esperando que brevemente o Senhor voltará para buscar a sua igreja. Esse é um momento difícil, de confinamento, de isolamento, de dúvidas. É um momento, Senhor Deus, da doença, mas nós cremos no teu poder, a nossa vida está em tuas mãos. Abençoa o teu povo nesta hora, cada membro da igreja metodista pentecostal, ali no Morro da Carolina, Jacatirão, Duque de Caxias, e na nossa congregação em Jardim Santa Marta, Belfor Roxo. Derrama a tua bênção, dá saúde, dá vitória a teus filhos, para a glória do teu nome, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade, mais uma reflexão, e que ela possa abençoar a vida, Senhor Deus, nesta noite. Nos abençoa, perdoa nossos pecados. Te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus possa abençoar a tua vida, meu amado irmão, minha amada irmã, em nome de Jesus.